Bora lá, galera, vamos acompanhar as últimas informações do Vasco, né? O Vasco tendo muitos problemas em contratar jogadores, né? E parece que o Vasco tá correndo atrás aí para poder contratar novos jogadores para poder evitar um possível rebaixamento. Todo mundo sabe que a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, galera, não é boa, né? A situação do Vasco é complicada, é delicada. O Vasco nesse momento é 18º colocado com apenas 9 pontos. O Vasco tem muitas derrotas, né? São 8 derrotas, 3 empates e apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 5 jogos, o Vasco perdeu 4 e ganhou apenas um jogo. Galera, vamos acompanhar. A imprensa esportiva está falando do Vasco. Link na descrição. Crédito, direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Copa do Mundo, Vasco vive a cada 90 minutos, viu? Que é sempre o jogo da vida daqui pra frente. O Maicon está regularizado para jogar contra o Cruzeiro. Abre a rodada no sábado. Tem zagueiro. Treinador não tem não, Pascoal. É fantasma, Pascoal? Ah, estranho. Só por Deus. Ué, o Maicon era reserva no Santos, estava jogando mal. E o Vasco contrata para ser titular? Agora precisa ver um treinador, Pascoalzinho. Entre esses nomes, Pesolano, O Pascoal tá sem palavras. Roger Machado, Pesolano, eu levaria o Rogério Ceni. São Se os é que três são essas nomes. 3 opções, é o que Exato. estão ditas lá, né? Não, o Paulo Brax, ele falou que ele não vai falar em negociação, mas ele já entendeu a urgência do Vasco de ter um treinador, de dar uma cara para esse time e entender um modelo de jogo. O Dani, Os não é três só ele nomes que entendeu, não. A divulgados- diretoria foi para sim, cima. como um todo, né? Não, foi para cima deles para saber como é que é. Ela tá pedindo e a torcida pedindo essa urgência mesmo, é urgência. Então, eu digo que ele entendeu pressionado, né? Sim, com certeza, com certeza. E Mas precisa agora ser ele rápido entendeu mesmo. que não vai dar para ser com tempo para semana que vem, não. Não, Tem que isso ser que eu ia te pra falar, ontem. não dá para esperar o mês todo, até porque só tem um mês para contratar, né? Aí você contrata esse jogador, o Pascoal acabou de falar, levou um zagueiro, aí chega o Roger lá, ou o Pesolano, ou o Ceni, fala, mas gente, mas quem indicou esse? Não, mas ele estava mal lá, não, eu não quero assim. Se for o Rogério Ceni, então, não, mas quem você tem de velocidade para mim? A primeira coisa que o Rogério vai perguntar... Os lados do campo. Quem corre pelo lado? para mim e tal. Mas nós já gastamos o dinheiro que eu tinha com isso, com aquilo. Não, mas isso eu não quero. Então, assim, eu acho que tem que ser rápido mesmo para o cara avaliar o elenco e falar assim, o jeito que eu gosto é esse, as características dos jogadores são essas aqui, isso aqui dá para implantar, mas a hora que eu for colocar meu dedinho, eu queria um pouquinho mais disso, ou um volante melhor, ou esse melhor, ou esse lateral, enfim. Eu acho que o técnico tem que sair rapidinho. Agora, Pesolano tá lá no clube do Ronaldo. Ele tá no Valladolid. E dos 3, ele é o único empregadozinho. E aí, o que a gente escuta de notícias vindo de dentro do clube é que existe uma leve rejeição ao Rogério Ceni por conta da questão de vestiário, de como ele trata e tem ali o vestiário na mão, os meios que ele usa para isso, né? Então, o time do Vasco já tá ali num momento difícil. O outro nome é o do Roger Machadozinho. Você que já viu de perto ali como é que funciona esse Vasco da Gama, dá para funcionar com algum desses 3 nomes agora? Dá para funcionar com o Jorginho, que estava lá e eles mandaram embora. Subiu o Vasco para a primeira divisão e não deram oportunidade para o Jorginho começar um trabalho do zero, do início, com as novas contratações. Já começou o erro assim. E não vem falar porque o Jorginho é meu amigo, não. Ele é meu irmão, amo o Jorginho, trabalhei com ele, fui auxiliar técnico dele. É muito competente, é um baita de um profissional e que sempre é contratado, aceita o desafio, vai lá, ajuda o Vasco nas dificuldades. Foi duro para subir, vocês lembram muito bem. E se o Jorginho não está ali para comandar, para ter a gestão daquele grupo que era bem limitado, o Vasco não estava na primeira divisão. Aí o que a SAF fez? A primeira coisa, tirou ele e trouxe o Barbieri, que não tinha ganhado nada no Bragantino e que é tão jovem ou até muito menos experiente que o Jorginho. Então, a coisa começa errada, aí agora tem que consertar aí no meio do caminho. Aí tá correndo atrás. O Pesolano não estava no Cruzeiro? Não falou que parou porque precisava descansar a cabeça, porque o futebol estava consumindo muito ele, e por isso ele largou, saiu do Cruzeiro? Ele tá no Valladolid, né? Tá na Espanha. Agora tô falando.
Desculpa, Zinho. Aí ele vai voltar de novo pro Brasil? Jogar de volta. Eu acho que o que cansou ele, e aí já depõe contra, foi o futebol brasileiro, não o futebol como um todo, Zinho. Então assim, esse nome, se vir, vai ser a maior surpresa para mim. Eu também maior acho. surpresa dos últimos tempos aí. O cara voltar pro Brasil e voltar pro Vasco, que tá... O Cruzeiro, eu acho que está muito melhor estruturado em todos os aspectos que o Vasco da Gama. Você começa pela estrutura de clube, de CT de treinamento, de o que proporciona para um treinador desenvolver o trabalho dos seus jogadores. O Vasco está começando a tentar organizar isso. Então, assim, seria a maior surpresa. Rogério Ceni, acho difícil também. Rogério Ceni é um treinador de altíssima capacidade, gosto muito, mas é muito exigente com a estrutura do clube. Ele estava falando da estrutura do São Paulo ou não falava até da piscina? Não tem água na piscina, não tem isso. Se ele vir para o Vasco, esquece. Vai ter muito problema ali internamente. Estou falando porque eu estava ali no Vasco há pouco tempo, como auxiliar técnico. É muito precário ali, algumas coisas. Está começando a melhorar, indo para um CT. Então, assim, acho que o erro dessa gestão aí já começou com a troca de treinador. Desses nomes todos, um que pode chegar, que é um cara mais apaziguador, é um cara mais exigente com os jogadores ali, mas é um cara que tem uma personalidade mais tranquila para lidar com diretoria, com essas dificuldades que o Vasco tem, seria o Roger. Estou falando desses 3 nomes. Não estou falando que assim, é o que tem que ser. Se você está me perguntando dos 3, sim, eu acho que o Roger pode assimilar essas dificuldades que o Vasco tem desse início. Porque vai contratar mais jogadores? Está contratando onde que não, eu acho até que não precisava muito, que é na zaga. Veio o chileno também, o Mendel? O Mendel veio também? Não é Gary oficial. Não é oficial, mas... Gary Medel também Medel, Medel, né? Uhum. Esse é para jogar no meio campo, é volante. Veterano já, né? Volante Veterano. Mas ele no Chile jogava na zaga, não jogava? Ele joga de volante. No Chile ele jogava de terceiro zagueiro, né? Porque ele não é um jogador alto, ele é um jogador de estatura, da minha estatura e da sua, entendeu, Zinho? E na frente para resolver, e no meio campo para organizar, para criar, e na frente para resolver, para fazer gol. Citadini. E na beirada do campo para ter velocidade, para ter o drible. Cadê? Só os nomes. O Vasco precisa de reforços, além do treinador. Segundo o Pascoal, 6 reforços. É reforço pra caramba, é meio time de reforço. Sabe quem tem reforços? Já estão no bid? O Flamengo. Olha só. Alan, Luiz Araújo. Exagero, né? E Rocha. Galera, o Vasco tem que andar o mais rápido possível, né? Tem que definir um treinador, vai esperar quantas rodadas? 2, 3 rodadas para perder? Não dá. Tem que ser um técnico de imediato, o técnico que chega e consiga fazer essa equipe funcionar, porque do jeito que tá, não dá, galera. O Vasco, na minha opinião, tá numa draga braba, entendeu? Tem que trazer um técnico para poder chacoalhar esse time, para ver se os jogadores conseguem acordar e conseguem entregar um mínimo aí para poder o Vasco pelo menos se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, porque vai ser ruim o Vasco cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. É porque assim, o torcedor confiou na 777, vamos trazer jogadores, o Vasco nunca mais vai ser inferior ao Flamengo, que não sei o que, bababá, contou muita história, nada. Fez contratações, beleza, investiu 100 milhões, beleza. Mas o time do Vasco não é isso tudo. O torcedor pensou o quê? Que eles iam botar 1 bilhão em contratações? Nenhum clube vai fazer isso, nenhuma SAF vai fazer isso. Claro, eles tentaram fazer o quê? Fazer o Vasco se manter na Série A, indo levando, né? E com o tempo conseguir ter poder de compra. Entendeu? Ter poder de contratação. E não foi isso que aconteceu. O time do Vasco, na minha opinião, poderia ter ido melhor? Poderia, mas não teve treinador. Me desculpe, galera, mas o Barbieri, eu falei desde o início, era um técnico fraquíssimo para poder assumir esse novo projeto do Vasco. Se o Vasco queria uma coisa grande, eu teria que contratar um técnico à altura. Me desculpe, Barbieri, todo respeito, mas não é um treinador à altura da equipe do Vasco. Se fosse para trazer o Barbieri, que deixasse o Jorginho, que também fez um trabalho também muito ruim. O trabalho do Jorginho foi péssimo. O Vasco subiu aí num sufoco danado, né? E é isso aí, galera.
Esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa nos comentários a opinião de vocês aí sobre a situação do Vasco. O Vasco agora vai enfrentar o Cruzeiro. Vai ser confronto difícil, né? Muito difícil, né? E se ganhar, né, já vai dar um gás a mais na equipe, né? O novo treinador também, que deve estar chegando ainda nessa semana. Eu acredito que o Vasco já anuncia um novo treinador para poder comandar a equipe.